Entrevista importante agora no Live CNN. Gostamos muito de momentos assim, hein? Para a gente poder trazer as autoridades e poder fazer alguns questionamentos. A gente recebe no nosso estúdio em Brasília o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que deve aparecer comigo em algum momento. Pronto, ministro, bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigada pela gentileza por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Elisa, a oportunidade de me dirigir a todas as brasileiras e brasileiros através da nossa querida CNN Brasil. Olha, eu já quero começar aqui a conversa, Basília e Débora Bergamasco também participando aqui do nosso papo com o ministro, para a gente falar sobre as contas de luz, né? Um bem, então, necessário, né, para todos os brasileiros. Tem havido um papo aí de que o governo está estudando alternativas para baixar a conta de luz. E lógico, ministro, quando a gente fala sobre isso, a nossa anteninha jornalística já fica em pé. Tem data para isso? E mais, se ocorrer, a gente está falando de quanto? Primeiro, Elisa, é importante fazer uma constatação. Já são 1 ano e 4 meses de governo e nós fomos extremamente rigorosos em manter a tarifa de energia. Primeiro, na bandeira verde, ou seja, na menor tarifa possível para o consumidor de energia brasileiro. E segundo, é importante ressaltar também que nós mantivemos uma política muito severa, muito firme, muito vigorosa no sentido de não admitirmos que novos subsídios fossem incluídos na conta de luz. Se você observar os últimos anos, você perceberá que a conta de desenvolvimento energético, que é aquela conta onde está os subsídios da eólica, da solar, as fontes subsidiadas, a conta CCC, são todas contas pagas pelo consumidor de energia, em especial o consumidor regulado. Essas contas vinham crescendo muito nos últimos anos, em especial nos últimos 5 anos. Durante o nosso governo, foi algo que a gente tirou debaixo do tapete, a gente resolveu explicitar que o Brasil, além de grande líder da transição energética global, por ter uma matriz limpa e renovável, 88% da energia elétrica produzida no Brasil é eólica, solar, nuclear, hidrelétrica, as nossas PCHs, o que nos faz o protagonista da transição energética no mundo. Porém, há uma grande contradição nisso. Isso custou muito para o consumidor de energia do Brasil. Então, nós viramos um grande polo que vai nos permitir, eu tenho absoluta convicção, nesse momento de transição energética, nos reindustrializar, gerar emprego e renda, gerar oportunidade, manufaturar as nossas commodities no Brasil para exportar sustentabilidade, tanto através da produção da indústria, quanto do hidrogênio verde, que é uma grande aposta do Brasil, mas nós precisamos resolver também o problema da conta de energia. Nós sabemos que energia alta deprime a economia, sacrifica o consumidor de energia, em especial a classe média e os consumidores mais pobres, que foram aqueles que estão no sistema regulado, ou seja, não estão no mercado livre. Quem está no mercado livre é só a grande indústria que está na alta tensão, que permite comprar energia mais barata através de leilões ou através de contratos vinculados ao setor privado. Esse consumidor ficou extremamente sacrificado. Por isso, há uma grande determinação do presidente Lula, mais do que isso, uma dedicação do presidente Lula para que para que a gente busque equacionar a questão do preço de energia no Brasil. Energia, alimento são fundamentais para a gente conter a inflação e para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Ontem eu me reuni com o presidente Lula, com o ministro da Fazenda, Haddad, a fim de que a gente possa dar os primeiros passos para buscar uma solução de médio prazo para que a gente possa minimizar a conta de energia no Brasil. Mas tem algo novo que a gente já pode anunciar. Eu enviei à Casa Civil uma medida provisória que tem 3 focos. O primeiro foco é a gente compatibilizar as linhas de transmissão, que, diga-se de passagem, foram 60 bilhões de reais, 12 bilhões de dólares, contratada com sucesso na B3 de linhas de transmissão, permitindo a gente dobrar as energias renováveis, eólica e solar, principalmente do Nordeste, para o centro de carga, que é o Sudeste. A segunda coisa foi permitir utilizar os fundos da Eletrobras, aqueles fundos da lei da Eletrobras, para minimizar tarifas que estavam distorcidas em alguns estados, em especial do Norte e Nordeste. E a terceira e fundamental medida estruturante para diminuir preço de tarifa
foi permitir que a gente securitize os 26 bilhões devidos pela Eletrobras a todas as brasileiras e brasileiros, e com esse recurso a gente possa pagar a conta Covid e a conta escassez hídrica. Duas contas contraídas pelo ex-ministro Paulo Guedes, naquele momento que ele podia ter utilizado inclusive a PEC de guerra, mas ele preferiu buscar no mercado financeiro a juros altíssimos, e essa conta agora é uma bomba de efeito retardado que estourou no colo do consumidor brasileiro. Nós vamos pagar essas contas, permitindo uma redução em torno de 4% na conta de energia de todos os brasileiros e brasileiros. Ministro, é que o senhor está trazendo tanta informação importante de assuntos diferentes aqui, a gente vai aqui organizando aos pouquinhos as informações. Só para bater o martelo, então, teremos redução de energia ou não na conta de luz? Teremos redução. Teremos redução. Imediata, eu acredito que assim que a gente enviar essa medida provisória, espero que seja o mais rápido possível, no mais tardar final de semana, no mais tardar semana que vem, a gente já possa buscar no mercado financeiro, securitizar esse recurso, pagar a conta Covid, pagar a conta de escassez hídrica e ter o primeiro reflexo de redução de energia no Brasil. Débora Bergamasco. Bom dia, ministro. Obrigada pela presença. Queria só checar, então, o presidente Lula, ele já deu ok sobre a medida provisória e queria saber o seguinte, sobre redução de conta de luz, os senhores estão discutindo também outros 3 pontos, foi o que eu apurei, que o dinheiro arrecadado do petróleo possa, de alguma maneira, ajudar a diminuir a conta de luz, eventualmente um extra-teto para subsidiar a conta de luz e também eventualmente esse custeio das políticas públicas da CDE, que ele possa ser bancado pela União e não pelo consumidor. Quero saber se há mesmo essas 3 discussões, em que pé estão, e também se o presidente Lula deu ok sobre a MP. Débora, primeiro respondendo com relação à MP, o presidente Lula sim deu ok. Essa medida provisória será enviada ao Congresso Nacional com efeito imediato. Nesses 3 pontos que eu acabei de relatar, o principal e mais importante deles, na nossa visão, na redução na conta de energia com pagamento estruturante da conta Covid e da conta escassez hídrica, que, mais uma vez, repito, foi irresponsavelmente empréstimo contraído no mercado financeiro em nome do consumidor brasileiro, bomba de efeito retardado que estourou agora no colo do consumidor do Brasil e é obrigação nossa buscar uma solução. Segundo, essas outras medidas todas, é claro que elas estarão sempre na mesa em busca de que a gente possa buscar ainda mais recursos que possam minimizar os impactos de tantos subsídios que foram colocados na conta de energia do povo brasileiro. Eu costumo dizer que muitos desses subsídios foram necessários para impulsionar, em especial, a transição energética, a energia solar, a energia eólica, outras nem tanto. Por isso, nós retomamos agora as políticas de planejamento, através da empresa de planejamento energético no Rio de Janeiro, através da nossa ONS, através da ANEEL e através do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a fim de que a gente possa manter mão firme e possa manter o setor elétrico equilibrado para que ele seja sustentável, para que a energia elétrica seja algo acessível ao consumidor regulado, em especial à classe média ou mais pobre, mas também sirva como matéria-prima, que nós sabemos que é energia elétrica, para impulsionar a indústria, impulsionar o comércio e criar um círculo virtuoso para gerar emprego e renda e combater desigualdade e cuidar das pessoas. Só para ver se eu entendi, então, para não ficar nenhuma dúvida, queria só saber se o senhor confirma esses 3 pontos que eles estão em discussão. Está confirmado. A medida provisória será publicada e, consequentemente, gerará os seus resultados positivos a favor do Brasil. Você vê como é o trabalho da imprensa. O ministro vai falando, a gente já vai aqui checando ponto a ponto. Não pode perder a oportunidade de ter um ministro aqui na tela conosco. Agora, a Basília Rodrigues também para fazer-te uma pergunta. Ministro. Ministro, o senhor faz um compromisso aí com a sociedade, especialmente com quem está assistindo a CNN Brasil, que é reduzir em 4% a conta de luz. E o senhor mesmo admite que está cara demais. Isso vai depender da aprovação dessa medida provisória? O senhor acredita que aconteça já neste ano? Está trabalhando para isso, para que em 2024 você tenha a aprovação da medida provisória e, como o senhor disse, imediatamente ocorra essa redução de 4%? E complementando a minha pergunta, a gente está pagando muito caro pela conta de luz e isso baseado em serviços
péssimos. Existem empresas, concessionárias, distribuidoras que entregam uma má qualidade de serviço no fornecimento de energia elétrica à população. De que forma o governo também está agindo contra isso, né? É caso de intervenção do governo nestas concessões estaduais, essas concessões de empresas que prestam serviço para os estados? Primeiro, Basília, é importante fazer uma constatação. Foi o governo do presidente Lula, com a sua preocupação com a questão tarifária, com a questão do preço dos alimentos, com a questão do preço dos combustíveis, que iniciou um novo círculo virtuoso de crescimento e de preocupação com essas matérias que são tão caras ao Brasil. Segundo, é importante dizer que há sim uma grande preocupação nossa com a qualidade da prestação de serviço das distribuidoras no Brasil. As distribuidoras no setor elétrico é o setor mais próximo da sociedade. É aquele responsável por dar assistência ou por restabelecer a energia quando a gente tem dificuldades, como aconteceu agora recentemente em São Paulo, e são aqueles que têm a relação mais próxima com a comunidade. Nós queremos aproveitar agora o momento de renovação de algumas distribuidoras, a fim de que a gente possa fazer correção desses contratos, que eu sempre, tem 9 meses que eu venho dizendo isso de forma reiterada, quando foram licitados e quando esse setor foi privatizado, os contratos foram frouxos. Eles foram contratos que tiveram um índice de exigência muito aquém do necessário para prestar serviços de qualidade à sociedade brasileira. Nós vamos corrigir isso, terá ampla publicidade aquilo que nós faremos através de decreto, um decreto elaborado pelo ministro de Minas e Energia e enviado ao presidente da República, para que nós possamos ter transparência, como deve ter todas as ações daqueles que fazem vida pública, em especial daqueles que estão no Executivo, responsável por políticas públicas tão importantes para o Brasil, para que as pessoas entendam aquilo que a gente está podendo aperfeiçoar a favor da qualidade de serviço prestado pelas distribuidoras no Brasil. Ministro, deixa eu acrescentar aqui mais um assunto que tem sido caro para as nossas rotinas, que é o preço de uma passagem de avião. Não que eu vou falar exatamente sobre o preço com o senhor, né? Porque isso aí ficaria para assunto do ministro ou do Turismo. Deixa essa para o Silvinho. Exatamente. Tem que deixar para o ministro Silvio Costa Filho, que daqui a pouco vai assistir essa entrevista também. Mas no que diz respeito à tal da querosene de aviação, ministro, porque a justificativa é sempre que a passagem está cara, porque a querosene é muito cara. E o que é habitual da gente ouvir dos críticos? E até abro aqui o espaço importante para poder ouvir-te, né, sobre essa afirmação dos críticos, que dizem que a Petrobras pratica preços internacionais para o combustível, que acima do que se cobra no exterior, mesmo produzindo internamente 90% do querosene consumido. Qual a explicação para isso? A gente quer ouvir assim que o preço vai baixar, que a passagem vai ficar mais barata, ministro. Olha, nós temos que tratar essa questão com muito cuidado. A Petrobras é uma empresa de economia mista, é uma empresa que é controlada pelo governo, diferentemente de outras empresas que foram completamente privatizadas. Então, nós temos o grande desafio de manter uma empresa como essa, uma empresa que é a maior empresa do país, atrativa para o investidor, mas ao mesmo tempo que ela cumpra o seu dever e o seu papel constitucional e previsto na lei das sociedades anônimas e da lei das estatais, que é cumprir o seu dever social de fornecer preços e garantir suprimento de combustíveis para a sociedade brasileira. Realmente, o preço do querosene tem sido tratado por mim, pelo ministro Silvio Costa, pelo ministro Rui, a fim de que a gente possa equacionar esse equilíbrio que é fundamental para o crescimento nacional. Agora, é importante dizer que nós temos também discutido com o setor aéreo brasileiro mais transparência do setor com relação à composição de preço de passagens. O Brasil é um dos poucos países do mundo que, quando o avião está quase cheio, ou seja, os últimos bilhetes estão sendo vendidos, eles são vendidos mais caros que os primeiros. Então, são questionamentos que, naturalmente, o poder regulador, no caso a ANAC, tem que fazer às empresas aéreas para que também não fique só em cima do preço do QAV a questão da alta dos preços de passagem no Brasil. O que nós queremos é buscar sempre o melhor custo para o consumidor brasileiro, porque isso nós todos sabemos que cria um círculo virtuoso para a economia. A nossa economia precisa sair da estagnação.
os juros altos hoje que nós esperávamos, inclusive é uma abordagem importante, caísse mais rápido, infelizmente não aconteceu e nós precisamos mais dinheiro no setor produtivo nacional. O setor produtivo é aquele que gera emprego, gera oportunidade, consequentemente faz inclusão social e diminui as desigualdades no país. Esse é o grande propósito, nós estamos trabalhando nesse sentido. A imprensa tem acompanhado de forma clara e inequívoca na questão especial dos preços de combustíveis. A Petrobras, ano passado, quebrou a questão da paridade internacional. Nós estamos trabalhando hoje com preços mais competitivos do que no passado. É importante relembrar que em outubro de 2022, o preço da gasolina em alguns postos no Brasil chegou a R$ 8,50. Hoje nós estamos praticando o preço 30% abaixo disso, nesses mesmos postos de gasolina. Ou seja, isso foi uma política importante a favor do crescimento nacional. Os desafios são muitos, mas não está faltando dedicação, trabalho e a liderança do presidente Lula para atingir o grande objetivo do seu governo, que é criar um país mais próximo e mais justo. A gente quer aproveitar os últimos segundos para mais uma pergunta. Débora Bergamasco, por favor. Ministro, 3 meses aí de paralisação no IBAMA. Queria saber, tem tudo a ver com o seu ministério também, a questão do licenciamento ambiental. Qual a avaliação o senhor faz entre essa talvez falta de sinergia entre os trabalhos do ministério e dos agentes? É preocupante, Débora. Eu quero reconhecer aqui que eu tenho trabalhado de forma extremamente vigorosa e incansável na busca da compreensão por parte do IBAMA, por parte dos órgãos ambientais, de que nós precisamos de acelerar o crescimento, nós precisamos de executar as obras do PAC, nós precisamos executar a maior obra de infraestrutura do país, é uma obra do Ministério de Minas e Energia. São 60 bilhões de reais em linhas de transmissões, que foram contratadas em 3 leilões, o último semana passada, leilões de alto sucesso, 40% em média de desconto, descontos que vão refletir para o consumidor de energia do Brasil, que foram contratados inclusive com players internacionais, players como a State Grid, uma das maiores empresas de energia do mundo, e que precisam ser licenciadas. Eu tenho trabalhado com o ministro Rui, ontem eu levei essa preocupação ao presidente da República. Nós precisamos trabalharmos as áreas fins, ou seja, as áreas rodoviária, a área de infraestrutura, de energia, de combustível, o setor mineral, com mais sinergia com a área ambiental, a fim de que a gente possa, o mais rápido possível, iniciar obras que são fundamentais para gerar emprego e para diminuir as desigualdades no Brasil, repito. E o que o presidente Lula te falou ontem na reunião? Ele está dedicado a isso, ele vê a importância disso, é uma grande obsessão do seu governo, é combater a desigualdade, é gerar emprego, é criar um círculo virtuoso do crescimento. E eu tenho convicção de que nós vamos conseguir sensibilizar o IBAMA. O IBAMA, você mesmo fez uma constatação, tem 3 semanas de paralisação, isso não faz bem ao Brasil, é um órgão muito sensível, são grandes empreendimentos que geram muito emprego, que geram muitos impostos, que geram muitas oportunidades a brasileiras e brasileiros, e por isso nós trabalhamos não só cobrando, mas também ajudando a buscar soluções para que o Ministério da STER, o Ministério do Planejamento, busque soluções para esses impasses que, de certa forma, eu não posso deixar de reconhecer que criam uma certa paralisia em obras fundamentais para o crescimento nacional. O país, com a dimensão territorial que tem o Brasil, os desafios são tremendos do ponto de vista da infraestrutura de uma forma geral, em especial nos setores da infraestrutura rodoviária e no setor energético. Nós precisamos, repito, da colaboração efetiva dos órgãos ambientais para que a gente possa licenciar os grandes empreendimentos no Brasil, possa com isso criar
crescimento e um círculo virtuoso a favor do crescimento nacional. Ministro, o senhor falou de impasse e há pouco tempo a gente viu a Petrobras no centro das discussões sobre o que fazer com os dividendos extras dos seus acionistas. Eu sei que o senhor não faz parte do Conselho de Administração, não necessariamente tem voto nisso, mas tão logo, 25 de abril, a gente vai ter um rumo sobre o que deve ser feito para dividir, então, esses dividendos. Qual a opinião do senhor como ministro da área? Aí, Basília, me permita primeiro, com todo respeito, uma correção. Dia 25 de abril nós teremos a Assembleia Geral da Petrobras, que não necessariamente vai discutir a destinação dos dividendos extraordinários. E aqui eu quero fazer, é muito importante que a gente faça, para que não haja e não continue havendo confusão com relação aos dividendos da Petrobras. Nós temos um compromisso que foi aprovado ano passado, que o investidor, quando ele comprou as ações da Petrobras, o investidor de longo prazo, não o investidor especulativo, ele sabia que nós dividiríamos 45% de dividendos, que são os chamados dividendos ordinários. E nós cumprimos rigorosamente com isso. A Petrobras, dentro da sua governança, dentro da sua natureza jurídica, cumpriu com o compromisso. Inclusive, é importante ressaltar, a lei das estatais e das leis da sociedade anônima coloca como piso de dividendos ordinários 25%. Nós distribuímos 45%. E nós encaminhamos os dividendos extraordinários para uma conta, que é a conta de contingência, que só pode ser utilizada para pagar dividendos. Ou seja, a Petrobras é uma empresa estável, ela voltou a ser uma empresa que tem planejamento de perenidade. A Petrobras do governo anterior, a Petrobras é dirigida pelo ministro da Economia, que era o superministro, que resolvia tudo aqui na esplanada, e eu pude viver isso como senador da República. Ela é uma Petrobras que estava sendo desmontada. Os lucros operacionais e os dividendos da Petrobras naquela época não eram frutos de dividendos operacionais, ou seja, não eram frutos de lucros propriamente dito. Por quê? Porque nós estávamos vendendo as nossas refinarias, vendendo boa parte dos nossos patrimônios, foi privatizada a BR Distribuidora e tudo isso foi distribuído como dividendo. Ou seja, houve uma confusão entre dividendo, que deve advir do lucro operacional da empresa, e criou toda essa especulação ou essa marola. Fato é que nós respeitamos a governança da Petrobras, o presidente Lula é presidente do Brasil pela terceira vez, todos conhecem muito o seu perfil, sabem da importância de manter o respeito à governança das empresas, em especial uma empresa com a importância que tem a Petrobras para todos os brasileiros e brasileiras, mas nós não podemos deixar de cobrar também a sua função social. E a sua função social no governo do presidente Lula, com a nossa participação, está sendo cumprida, que é fornecer gasolina, gás de cozinha, óleo diesel em preços mais acessíveis ao consumidor, sem perder a competitividade e a atratividade para o investidor no país. Para provar isso de forma inequívoca, é só ir no preço das ações da Petrobras em janeiro do ano passado e no preço das ações de Petrobras quando ela teve esse problema especulativo, e até hoje. Nós temos mais de 30% de ganho de valor nas ações da Petrobras em um ano. Nenhum investidor, numa inflação abaixo de 10%, pode ganhar mais de 30% de dividendos. Ou seja, é uma empresa extremamente atrativa que vai continuar crescendo e que vai continuar orgulhando a todos nós, brasileiras e brasileiros. Ministro, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Já deu nosso tempo, eu preciso encerrar, me despedir agora, por isso me despeço do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Muito obrigada, ministro. Sempre às ordens.